E aí, folks, começando mais um dia, mais um episódio no Jornada Funded. Nesse dia 29 de abril de 2024, estamos hoje no quinto dia, Jornada Funded. Hoje foi um dia, vamos dizer, mediano, certo? Foi um dia positivo, isso devemos sempre agradecer, independente, na verdade, do resultado positivo ou negativo. Sempre devemos agradecer a Deus porque sabemos que cada resultado, cada experiência faz parte de um contexto maior, que é, de fato, fazer todo esse processo dar certo. Então, tudo é válido, tudo vale a pena. Então, sem mais delongas, o salmo que eu escolhi para hoje foi o Salmo 4, um salmo muito bonito e muito forte. Davi implora misericórdia. Ele aconselha: confiai no Senhor. Ouve quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deixa alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Glória a Deus. Tremei e não pequeis. Meditai em vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecerei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá, pessoal. Vamos mostrar que um trade hoje foi uma compra em Nasdaq, certo? Dando o contexto de hoje. Aqui foi a abertura, vou marcar aqui a abertura para vocês terem noção de onde nós abrimos, exatamente aqui, certo? Aqui então foi a abertura, o meu bias de hoje era de alta, principalmente em direção a essas relative equal highs, ainda não fomos, mas finalmente agora parece que o preço está indo. Mas falando especificamente sobre o trade de hoje, aqui foi a abertura, basicamente estava buscando por confirmações de alta depois da notícia de alto impacto. Hoje a gente tinha JOLTS, que era uma red folder, né, uma notícia de alto impacto. Então, basicamente, estou falando muito basicamente, mas é uma mania, estou esperando por uma manipulação de lows depois da notícia, né, idealmente abaixo do preço de abertura das 10 horas. Então aqui foi 10 horas, esse foi o preço de abertura das 10. Então eu queria observar uma manipulação abaixo do preço de abertura das 10. Por que a partir das 10, Gabriel? Por que não operar antes das 10 dentro do primeiro Fair Value Gap apresentado? Justamente por conta da notícia de alto impacto. Eu não quero estar exposto antes de uma notícia de alto impacto. Eu teria que ter muita certeza do viés, muita confiança do viés, para saber de que o trabalho embaixo, de fato, já teria sido feito e de que a notícia de alto impacto não viria limpar essas relative equal lows. Então, eu resolvi esperar. Realmente, a melhor atitude a ser feita é sempre conservar ao máximo o risco e executar num ambiente de maior confiança e probabilidade possível, alta probabilidade possível. Então eu tive a paciência. Eu realmente resolvi esperar, ter a paciência de aguardar as confirmações, porque quando a gente abriu aqui embaixo, eu tinha a noção do viés de que a gente viria aqui em cima eventualmente, mas eu queria ver se a gente respeitava o Open Range Gap, que hoje foi um Open Range Gap de baixa, certo? Aqui foi o fechamento do dia anterior, aqui foi a abertura do dia de hoje. Se a gente não respeitaria o Open Range Gap e continuaria para baixo.
Então eu esperei por confirmações. Maravilha? Além disso, se a gente observar Regular Trading Hours, horário regular de negociações, aqui foi a abertura, esse foi o Open Range Gap. Quando a gente tem um horário regular de negociações, percebemos que essa high ela não havia sido sweepada. Então nós temos aqui a buy side da Regular Trading Hours, certo? Eu sempre gosto de observar também a liquidez que está presente na Regular Trading Hours, certo? Então seria essa. Você vê que o preço abre e aqui ainda está totalmente aberto. Tem liquidez acima dessa máxima. O algoritmo ainda vai buscar referência acima dessa liquidez. Então toda essa região de buy side eu tinha noção que ela poderia ser buscada. Aqui foi o primeiro Fair Value Gap apresentado, certo? Então basicamente buscamos New Day Opening Gap Low, New Day Opening Gap High, seria o New Day Opening Gap da quinta-feira da semana passada, certo? Buscamos o New Day Opening Gap High, Displacement, tocamos mais uma vez na High, primeiro Fair Value Gap apresentado, tocamos Consequent Encroachment, Displacement em direção a 8 horas, a buy side das 8 horas. Logo depois, o preço lateralizou e aqui saiu a notícia. Notícia saiu, boom, o preço segurou perfeitamente acima do Open Range Gap High. E segundo nossa abordagem, nosso tipo de execução, certo? A gente quer sempre observar o contexto do primeiro Fair Value Gap apresentado com o Open Range Gap. Então, nesse caso, a gente teve o primeiro Fair Value Gap apresentado respeitado, seguido de Displacement, com posterior comportamento respeitando o Open Range Gap High. A partir disso, a gente entende de que, de fato, o preço tem interesse na buy side. Então, depois das 10 horas, eu só esperei pela uma manipulação. Eu não entrei no FOMO aqui, não entrei sequer no FOMO, certo? Eu esperei, tive a paciência de esperar um gatilho, o preço voltar. Ele tem capacidade de sweepar essa low? Se não tem, a gente vai imprimir algum SMT? Então foi isso que aconteceu. Imprimimos um SMT, tá vendo? Nasdaq fez uma high low e IS fez uma lower low. Essa foi a nossa SMT. Gatilho esse que eu esperei apenas a violação desse SIB. SIB violado, eu executei uma compra aqui. Aqui foi a minha execução. Se a gente volta a observar aqui, mini, exatamente aqui foi a minha execução, tá vendo? 528 foi exatamente aqui minha execução. Estou muito feliz com a minha execução porque praticamente não teve drawdown nenhum. O preço simplesmente tocou na minha entrada e na mesma hora já esticou para cima, fez uma pequena lateralização em cima do New Week Opening Gap, quebrou a buy side feita na manhã, pum, e começou a lateralizar. Quando ele começou a lateralizar aqui, eu percebi que ele ainda poderia fazer mais uma correção. Foi quando eu tirei 2 contratos. Eu entrei com 3 contratos, tá vendo? 3 micro, perdão, e aqui eu vendi 2. 19.581. Exatamente aqui. Pum, vendi 2 porque eu vi que o preço poderia buscar regiões de preço mais inferiores. Que regiões seriam essas? Ora, esse Balance Price Range aqui do 15 minutos, perdão, dos 5 minutos. Aqui, esse Fair Value Gap dos 5 minutos, sobreposto com outro Fair Value Gap de venda. Aqui é um Balance Price Range. O preço buscou depois, me estopou exatamente em 538,25. Foi aqui embaixo, eu tinha posicionado a minha ordem abaixo desse fundo. Aqui foi executada o meu ordem de stop, vendendo meu último contrato, né, meu micro contrato. E aí depois o preço buscou Balance Price Range, Order Block, subiu acima do primeiro Fair Value Gap da segunda-feira, tocou mais uma vez, New Week Opening Gap, Consequent Encroachment, e agora parece que ele está continuando. Com relação às minhas emoções contidas nesse trade, eu confesso que eu tive um pouco mais de nervoso nesse trade, porque foi um trade feito um pouco depois do que eu estou acostumado a executar. Foi uma execução feita às 10h35, não é uma execução que eu estou acostumado a fazer, certo? Minhas execuções elas giram em torno
da primeira hora do mercado, mas quando eu observei a SMT com IS e a violação tanto desse fair value como a violação do 50% do primeiro fair value gap da segunda, eu tive a confiança e montei o trade sem hesitação, mesmo tendo bastante nervoso na hora, medo do trade não ser vitorioso, né? Assim, ainda tenho essa limitação, que é o medo de perder o trade, o medo de tomar stop. Mas aos poucos tudo isso vai melhorando. Inclusive a criação, né, desse canal, tornar tudo isso público vai contribuir. É um dos motivos que eu tenho para contribuir para remover todas essas questões psicológicas que eu tenho. Com isso, ajudar outras pessoas também. Certo? Logo quando o trade se movimentou a meu favor, eu fiquei muito mais tranquilo, o batimento cardíaco tendeu a diminuir bastante também, e eu fiquei bem mais confiante no trade. Esse foi o trade de hoje. A nossa conta atualmente está nos 50.346. Esse foi o total de PNL no dia. Estou feliz com minha execução, estou satisfeito com a minha tomada de decisão de tirar os 2 contratos lá em cima, porque de fato o mercado veio na minha entrada novamente. Se eu não tivesse feito isso, eu teria saído com um lucro bem menor, praticamente no 0 a 0, né, no break-even, com as taxas. Inicialmente eu queria pegar um full pull, que é um trade completo, sem parciais, totalmente direto até o alvo. Só que quando eu percebi esse comportamento aqui, fiquei satisfeito pela minha tomada de decisão de tirar 2 contratos, porque além de me fazer lucrar, no momento do trade, me removeu bastante a ansiedade que eu estava no momento. Exatamente aqui, com essa queda que o preço fez, eu fiquei bastante ansioso de ver o preço voltando na minha entrada. Então, o protocolo, né, que o meu mentor fala é: se você está ansioso, tira contratos, remove o risco e tende a ficar mais tranquilo. Foi isso que eu fiz. Então é isso, pessoal. Esse foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Se você quer continuar acompanhando essa jornada, essa caminhada, te convido a se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo episódio.